Fala, meus caros! Lucas aqui para mais um vídeo e hoje finalmente você vai entender o que é este cara aqui, Deferbus View, né? Bloco Defer aqui dentro do Angular, tá? Então, para quem não conhece aí, contextualizando, ah, essas Deferbus Views, né? Elas surgiram aí na versão 17 do Angular, tá? E basicamente ela veio aí como um novo recurso para a gente conseguir ali otimizar o carregamento aí das nossas páginas, tá? Então, o que ele vai fazer para a gente, tá? Uma vez que a gente definir ali um componente ou um trecho ali, né, um pedacinho, né, do nosso componente, ele vai fazer o quê? Ele vai permitir que a gente carregue esse componente de forma lazy, né, de forma tardia, tá? E aí você pode se perguntar, né? Mas a gente já tem hoje lá, né, o lazy load, onde a gente vai lá e configura nossas rotas e elas são carregadas ali sob demanda, tá? Só que o lazy load ele só vai permitir que a gente faça o carregamento tardio de componentes que estejam mapeados aí dentro de rotas. Então você tem a sua rota home e aí você só vai, né, carregar a rota home, só vai trazer todo aquele HTML, CSS, JavaScript lá do bando, só vai trazer esse cara quando a gente chamar ali de fato a nossa rota home, tá? O bloco def não, tá? Então ele vai permitir que a gente consiga carregar ali um template, tá? E aí a gente vai conseguir fazer ali esse carregamento, tá? De forma condicional, beleza? Então, eu trouxe aqui um projeto para a gente entender, né, todos os conceitos. Então, a gente vai olhar ponto por ponto ali do que a gente tem de recursos ali junto com o bloco def, tá? Aí aqui, ó, essa aqui é aí a documentação dele, tá? Então, aqui tem um pouquinho do resumo que eu passei para vocês. Então, ó, vamos de cara começar a fazer o seguinte, tá? Eu tenho um projeto aqui. Esse projeto ele tá coisinha simples aqui. Deixa eu abrir ele aqui. Ele é, deixa eu ver se ele tá rodando. Não tá rodando. Deixa eu abrir aqui. Aí tá rodando. Um projetinho simples, tá? Então ele tem aqui dois componentes, ó. Tem um header, dois componentes aqui, ó, uma tabela de posts e aqui embaixo ele tem uma tabela de comentários, tá? Aqui, ó, nessa partezinha aqui. Beleza, então um projetinho simples, tá vendo? Ó, tem o meu web component, ele chama o componente main e o main component é esse cara, tá? Que aí ele monta aqui essa estrutura. Show! Beleza, do jeito que está aqui o projeto, vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, ó, um outro terminal e eu vou fazer o build desse projeto, que eu acho que esse é o primeiro passo fundamental para a gente começar a entender de fato aí o que é o bloco Defer, tá? Então, ó, se eu vim aqui dar um ng-build, opa, se eu dar um ng-build aqui, e aí eu vou colocar aqui um parâmetro, pessoal, que chama named chunks, tá? Esse cara basicamente ele vai nomear para a gente de uma forma mais clara os arquivos aqui de build, tá? Os nossos arquivos JavaScript aqui, ele vai nomear de forma mais clara. Então, a gente vai entender isso quando a gente começar a explicar aí o bloco Defer, tá? Então, eu vou deixar ele assim dessa forma por enquanto, que aí basicamente ele vai olhar o nosso projeto, vai ver aí alguns arquivos e, por exemplo, se a gente tiver lazy load aqui, ele vai pegar possivelmente ali, ele vai tentar identificar aí algumas nomenclaturas e vai jogar isso no nome dos arquivos, tá? E aí é só para deixar um pouco mais intuitivo e aí a gente já vai ver o porquê que isso aqui vai ser interessante, tá? Então, deixa ele fazendo o build aqui. E aí, deixa eu ver aqui, tá? Se já não tinha feito o build, não, ó, não tem nenhuma pasta aqui, tá? E aí, ó, enquanto ele faz aqui, ó, para vocês entenderem, ó, logo o projeto, né, quando a gente faz aí a gente inicia o localhost, ele já mostra aqui, ó, alguns arquivos pra gente. Então, se a gente vier aqui em network, tá? Eu vou colocar aqui JavaScript, ele vai ter aqui os chunks, tá? Deixa eu carregar de novo. Aqui, ó, tá vendo, ó, chunk? E aí, ó, isso aqui é a nomenclatura, tá vendo, ó? E aí, quando a gente fizer o build ali com o name de chunks, ele só vai facilitar a nossa vida, tá? Beleza, ó. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele fez o build, tá? Ele colocou tudo aqui, ó, na pasta dist, né? Ele criou uma pasta com o nome do projeto. Em browser aqui, ó, estão os arquivos, tá? E aí, ó, a gente tem dois tipos de chunk files, tá? A gente tem o initial chunk files, que é tudo que a gente carrega ali de início ali da aplicação, tá? Então,
esse cara aqui, quanto mais pesado, pior é para a nossa aplicação em termos aí de performance, de experiência para o usuário, né, de carregar o aplicativo ali o mais rápido possível. E aqui o Lazy Chunks é tudo que ele vai carregar o quê? De forma tardia, tá? Então, entenda-se isso como sob demanda, beleza? E aí, ó, olhando aqui, ó, como é que é a sintaxe aqui do bloco Deffer, tá? Basicamente, você vai o quê? Abrir um bloco Deffer e colocar aqui um componente dentro. Então, vamos fazer isso e fazer o build de novo projeto, que aí, isso aqui, cara, vocês olhando e entendendo, acho que já vai ser aí o primeiro passo fundamental para a gente entender o que é esse cara, tá? Então, ó, eu vou pegar o componente app posts aqui e vou colocar ele dentro de um bloco Deffer. Dessa forma. Opa. Desse jeito. Vou salvar e eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o build novamente, tá? Deixa eu subir aqui pra gente ver. Deixa ele compilar aqui. Eu dei uma limpada aqui. Ele tá meio lento, mas eu já vou dar aqui o comando pra gente. ngbuild named chunks, tá? Eu vou minimizar aqui. Vamos esperar ele fazer. E aí a gente vai entender... logo aqui de cara, olhando esse arquivo, a gente vai entender o que é o bloco Deffer, tá? E aí a gente vai começar a ver, já vai começar a fazer sentido pra gente o porquê que esse cara é uma ferramenta muito interessante pra gente trabalhar aí com performance, tá? Performance e experiência dos usuários, tá? Então eu acho que são esses dois pontos principais aí, né? Que, de certa forma, se conversam aí, né? Então a aplicação mais performática ela tem que trazer uma melhor experiência para o usuário. Então, ó, tá aqui, tá? Então, o que a gente vê aqui, pessoal? No nosso Lazy Chunks, ó, ele colocou um outro arquivo JavaScript, tá? Então, o que ele fez? A partir do momento que eu envolvi aqui o meu componente, ou esse trecho aqui, né? Ele é um componente, mas ele é um trecho aqui do nosso componente main. A partir do momento que eu envolvi esse cara no bloco Deffer aqui, o que ele fez? Ele criou aqui, ó, um arquivo, ó, separado do bando principal, tá? E aí o que acontece? Uma vez que ele separou isso do bando principal, esse bando aqui, ó, inicial, ó, ele ficou mais leve, tá? Então o que acontece? A gente consegue carregar ali inicialmente a nossa aplicação de uma forma muito mais rápida. Porque agora, com esse cara, da forma que eu fiz aqui, ele já faz o quê? Ele separa, da forma que a gente viu aqui, ele separa, mas ele já, como não tem nenhum parâmetro aqui, a gente vai entender que são os parâmetros, como não tem nenhum parâmetro aqui, ele vai utilizar o parâmetro default, ou seja, ele de cara já vai o quê? Já vai pegar o conteúdo que está aqui nesse JavaScript, lá no bando, e já vai trazer aqui para a tela, tá? E deixar ela pronta. Mas a gente consegue melhorar isso e carregar isso de forma um pouco mais controlada, tá? Então, vamos entender um pouco isso agora, tá? Deixa eu abrir aqui, para não esquecer, que eu marquei aqui todos esses caras, tá? Show! Então, se a gente olhar aqui na documentação, ó, descendo aqui um pouco, ó, ele vai falar aqui, ó, sobre outros blocos, tá? Então, ó, placeholder, loading, tá vendo, ó? E error, tá? São blocos que a gente chama de blocos auxiliares, tá? Então, o que acontece? A gente consegue aí definir dentro desses blocos componentes ali que a gente vai exibir em algumas situações, tá? Então, ó, vamos colocar aqui o primeiro deles, que é o placeholder. O que é o placeholder, tá? O placeholder, assim como o placeholder aí de campo input, é o que vai ficar em exibição enquanto o quê? Esse conteúdo aqui, ele não está o quê? Disponível aqui para a gente conseguir trazer aqui para a tela, tá? Então, ó, vamos colocar aqui um H2, só para a gente ver, tá? Então, ó, posts are loading, né? A minha IA aqui, ela até que já deu uma ideia aqui para gente. Deixa eu voltar aqui para a tela. Beleza, tá? Então, ó, resumindo, o bloco def, a gente vai colocar o conteúdo a ser exibido enquanto o quê? O conteúdo principal, tá? Que é o que está aqui dentro, ó, enquanto o conteúdo principal não está disponível ou não foi chamado, tá? E aí a gente vai entender depois o que é esse ser chamado, porque a gente pode controlar quando eu quero trazer esse cara, tá? E aí o placeholder é o que vai ser exibido o quê? Aqui dentro,
tá? E aí eu tenho outro também, que é o quê? Que é o load. O load é o quê? Ele basicamente ele é um bloco onde a gente vai incluir um conteúdo que vai indicar o quê? Quando esse conteúdo está sendo o quê? Carregado até o browser. Ele é diferente do placeholder. O placeholder é quando o conteúdo não está disponível. Ou seja, ele não foi completamente montado e disponível para ser carregado aqui para a tela. Então esse é o placeholder. O load é quando a gente está o quê? Trazendo o conteúdo aqui do arquivo para a tela, tá? Para o conteúdo principal. Aí sim aqui é o loader. Aí a gente pode colocar aqui um loader, eu tenho até um app load aqui que eu tinha feito. Tá vendo? E aí, esse é o load, tá? É diferente, tá, pessoal, do load lá quando a gente está fazendo o carregamento de uma API, tá? Então aqui não é... a gente não pode, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma chamada API dentro desse componente, né? Ah, então enquanto aquela chamada estiver acontecendo, eu vou conseguir colocar, por exemplo, um indicador aqui de load. Não, é diferente. Esse loading é o tempo para carregar o quê? O conteúdo daqui até o principal e deixar isso visível, tá? Então é esse que é o load. Na maioria dos casos, tá? Se eu der um save aqui, a gente vai conseguir nem ver, tá? A gente vai conseguir nem ver porque, como é um projeto pequeno, esse carregamento aqui ele é muito rápido, ó. Então, ó, a gente acaba aqui não consegue nem ver, ó. Ó, então posts are loading, tá vendo, ó? Que é o placeholder, tá? E aí é isso. Deixa eu carregar aqui de novo. Ó. Posters are loaded. Ele não exibiu aqui na tela, não sei porquê. Deixa eu ver se tem algum erro aqui. Não deu, ele não exibiu. Depois a gente vê o porquê aqui. Deixa eu só ver. Defer, placeholder, loading. Deixa eu comentar aqui o load. Ó, vamos voltar aqui e entender. Deixa eu minimizar esse cara. Removi aqui. Acho que ele deu algum... Ah, ele deu um pau aqui, ó. Deixa eu ver. Load component. Ah, tá falando que eu não estou usando aqui o load component. Tá? Mas é isso. E aí a gente tem outro bloco que é o bloco error, tá? Então o erro ali basicamente ele é o quê? Quando tiver algum erro no processo do quê? De carregar esse cara para o conteúdo principal, tá? Então se por algum motivo corrompeu o arquivo, sei lá, der qualquer problema aqui, o bloco error é o que vai ser exibido, tá? E aí no caso ele vai mostrar aqui, aí o ideal seria colocar aí uma mensagem indicando que o conteúdo não está disponível porque ocorreu um erro aqui nesse processo de trazer esse cara para cá, tá? Show! Então a gente já viu aqui o que? Os blocos, tá? Então resumindo, placeholder, load e o error, tá? Então são blocos auxiliares ao bloco defer que a gente tem aqui, beleza? Show! Então entendemos isso, a gente vai agora para o que? A gente vai para entender o que? Os acionadores, tá? Então se a gente voltar aqui na documentação, desse aqui embaixo, ó, ele tem aqui, ó, os acionadores, tá? Então eu vou ter dois tipos de acionadores. Eu vou ter o on e eu vou ter o when. Então, em resumo, o on é para a gente utilizar com os triggers, né? Os acionadores padrão, tá? Que são estes que estão aqui. E a gente tem um when para utilizar com acionadores que a gente chama de customizados. E aí no final do vídeo a gente vai ver um exemplozinho aqui que aí vocês vão entender o que são os acionadores customizados, tá? Show! Beleza, então a gente já vai entender cada um desses caras, tá? E aí, na hora de configurar aqui esse cara, os acionadores aqui, a gente tem dois tipos. A gente tem, vamos colocar aqui, ó, o primeiro que vem aqui, e aí eu vou usar o idle aqui, que é o, inclusive ele é o default, tá? Que é o idle, eu vou deixar ele aqui, mas a gente já vai entender o que é o idle. E aí eu posso colocar aqui um ponto e vírgula, colocar aqui o prefetch. E aí eu vou colocar aqui um idle também, tá? Show. E aí, o que são esses caras, tá? Eu tenho dois tipos de controle. Eu tenho esse primeiro controle que eu coloco aqui e esse outro controle que eu coloco depois aqui de um ponto e vírgula, separados dessa forma. Então, o que são esses caras? Esse primeiro aqui, ele é o quê? Ele é o cara que vai controlar quando que a gente quer trazer o conteúdo aqui, né, desse bundle aqui, quando eu quero trazer esse cara daqui para o conteúdo principal.
Então esse é o acionador para controlar a exibição, beleza? E esse outro prefetch, ele é para controlar o quê? Quando que eu quero carregar esse cara aqui lá do back-end, entre aspas. No caso aqui não é um back-end, né, como a gente está acostumado, é basicamente esse outro bando. Quando que eu quero carregar? Tá? Eu quero carregar esse cara on idle e trazer ele para a tela on idle. Então o que é o idle? O idle ele é basicamente, ó, se a gente olhar a própria documentação, ó, ele vai trigger, né? Ele vai acionar, trazer quando o browser is idle, tá? Então o is idle aqui é quando o browser está no estado que ele já fez aí todos os carregamentos, todas as chamadas de API que o browser faz e ele está pronto ali para carregar algum conteúdo que a gente vai exibir. No caso aqui é o nosso aplicativo, tá? Então esse aqui é o estado idle, que ele é o padrão. Então se eu deixar dessa forma que está aqui, on idle, perfect on idle, é a mesma coisa que eu deixar o quê? Vazio dessa forma. Ele é o padrão, tá? Show. E aí vamos ver os outros. O próximo aqui é o viewport. Então ó, ele vai trigar, ele vai acionar quando especificar um conteúdo que está dentro do viewport. Ou seja, quando esse conteúdo aqui ó, estiver visível, então se eu colocar aqui on viewport, quando esse conteúdo estiver visível, aí sim você faz o quê? Você carrega esse cara, tá? No caso aqui, na nossa aplicação aqui, cadê? Nossa aplicação aqui, ó, ele voltou aqui o post, né, que tinha travado aquela hora lá, não sei porquê, mas ele está aqui agora. No nosso caso da aplicação, o nosso post, ele já está, logo de início, ele já está visível aqui, né, no viewport, né, que é essa área visível inicialmente. Porém, o nosso outro componente aqui, ó, cadê ele? O nosso outro componente aqui, ó, o comentários, cadê ele? Tá perdido aqui, né? Aqui, ó. Esse outro cara, ó, ele não está visível de início, tá? Então, eu posso fazer o quê? Eu não quero, às vezes, trazer todo esse conteúdo aqui logo de cara. Eu quero trazer, por exemplo, quando ele estiver visível, ou quando o usuário, por exemplo, passar aqui com o mouse, tá? Então, esse é um ganho muito legal que a gente tem utilizando as Deferables Views, né? Utilizando o bloco Defer. Eu posso trazer esse conteúdo aqui somente quando o usuário vir com o mouse aqui em cima. E aí eu consigo carregar essa aplicação, esse projeto muito mais rápido. Por quê? Voltando, tá? Todo o conteúdo aqui, ele só vai ser carregado quando essa condição for ativada, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso fazer a mesma coisa, ó, com o bloco comments aqui embaixo. Então, ó, eu vou colar isso aqui, eu vou recortar esse cara, eu vou colocar aqui, né? Então, aqui é comments, tá? Dessa forma. Show. E aí, pessoal, se eu salvar aqui, ó, e aí eu der o ngbuild aqui, ó, ele vai criar um outro arquivo agora para o comments, tá? Ele vai separar esse cara. Então, para cada bloco def, ele vai criar um JavaScript ali para separar isso do bundle principal, tá? Então, enquanto a gente volta lá para a explicação, eu vou deixar esse cara rodando só para a gente visualizar isso aqui novamente, tá? Isso aqui é, cara, é o principal que a gente tem que entender, né? Que é essa ideia de dividir partes, blocos do nosso componente em arquivos separados dentro do bundle, tá? É a partir dessa divisão que a gente vai conseguir ter o quê? Ter aí o ganho de performance e melhorar a experiência do usuário, tá? Show! Então, deixa ele fazendo aqui. Vamos voltar lá pro próximo acionador, tá? O próximo, né, o viewport a gente já viu. O próximo é o interaction. Então, ó, ele vai trigar quando o usuário, ó, ele interagir com o elemento. Ou seja, quando ele clicar, quando algum evento do browser ele for emitido, isso vai sinalizar que teve uma interação, aí sim o conteúdo vai ser o quê? Carregado do bundle lá, separado para o principal, tá? Então, ó, ele já fez aqui o build pra gente, ó. Então, ó, tá vendo que ele criou agora o comments component? Ou seja, ele separou aqui também esse cara, tá? E aí, ó, vamos ver então agora o interact. Então, interact. Escrevi errado? Interaction, na verdade. Deixa eu copiar ele aqui. Oh, meu Deus. É o interaction. Deixa eu voltar aqui para não perder. Então, ó, vamos colocar o interaction aqui. Show. Beleza. Ou seja, esse conteúdo, ó, ele vai ser o quê? Ele vai ser carregado on idle, ou seja, logo que o browser estiver pronto, ele já vai fazer o quê? Ele já vai carregar esse conteúdo aqui e deixar ele pronto para usar,
porém, ele só vai o quê? Só vai trazer, só vai exibir quando a gente interagir com esse elemento aqui, beleza? Então, vamos ver isso aqui na prática, ó. Então, ó, por enquanto, ó, como eu não interagi aqui, ó, o que acontece? Ele está mostrando um placeholder. O placeholder, como já tinha comentado, ele é o conteúdo que vai ser exibido sempre que a gente ainda não carregou o conteúdo principal. E aí se eu vier aqui clicar, aí sim ele faz o quê? Ele carrega, e aí no caso ele não exibiu aqui porque ele está com algum problema, mas ele carregou, tá? Ele carregou esse cara. Eu vou até fazer o quê? Eu vou até diminuir aqui, ó. Eu vou remover aqui o bloco load, um bloco erro, vou deixar só o placeholder por enquanto. Deixa eu salvar aqui, deixa eu trazer isso para cá. Ele tá meio pesado aqui, mas está carregando. E aí, é isso, então a gente tem o interaction. Então uma vez que eu interagir aqui com o conteúdo, ele faz o quê? Ele vai, aí sim, ele vai carregar e trazer todos esses arquivos e montar essa exibição pra gente, tá? Então, voltando aqui, tá? Cliquei e aí sim ele traz, tá? Ele não está trazendo aqui porque ele deve estar com algum problema aqui, talvez na API que eu estou chamando, tem uma API que eu chamo externa aqui, e aí talvez essa API esteja com algum problema. Ó, mas aí eu interagir, ele monta, só que ele não está exibindo aqui, talvez tenha dado algum problema aqui na API, mas enfim, é isso, e aí ele exibe, tá? Então, ele faz isso. Então, interagir, e aí ele sim, ele vai mostrar o conteúdo, tá? A gente tem outro aqui, que é o que? É o hover, ou seja, a partir do momento que você passa o mouse ali, aí sim ele vai trazer. Então eu posso colocar aqui on hover, tá? Deixa ele carregar aqui. Talvez ele tenha algum problema de cache aqui, tá, pessoal? Esse cara não está exibindo, talvez tenha alguma coisa de cache aqui. Eu não vou excluir o cache aqui e resetar a aplicação, porque acho que vai ficar muito demorado o vídeo, mas eu acredito que esse que seja o problema. E aí o hover, tá? Da mesma forma, ó. Então no que eu passo o mouse, aí sim ele exibe, tá? No caso ele não está exibindo aqui, a gente pode até fazer um teste aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Colocar, por exemplo, um H1. Para a gente tentar visualizar isso, ó. Conteúdo. Só dessa forma aqui. Eu acho que eu teria que parar o servidor aqui e rodar novamente, né? Eu tenho suspeito que deu algum bug desse sentido. E esse é o hover, tá? E aí eu tenho outros, tá? Eu tenho aqui o immediate, tá vendo? Ó? Imediatamente, ó, ele já vai carregar o conteúdo que já está renderizando ali. E o timer, que ele vai fazer um trigger ali depois de uma duração específica, tá? E aí com o timer, ó, a gente consegue fazer o quê? Eu consigo configurar aqui, ó, em segundos ou milissegundos, um tempo a partir do qual ele vai o quê? Ele vai exibir ali pra gente o conteúdo, tá? Então, ó, deixa ele carregar aqui. Beleza, vamos voltar lá e vamos ver, ó. Então tá aqui, ó, pulsa load, passei o mouse, ó, ele exibiu o conteúdo, tá vendo? Então o problema é aqui mesmo no componente que eu criei, tá? Tem algum BO lá, tá vendo? Ó, ele exibe. Então, ó, novamente, ó. Então, inicialmente, ele, aqui no caso aqui eu já passei direto, né? Ó, ele até trouxe o posts agora, não sei porquê. Porque o posts eu nem tô exibindo ele aqui mais, ó, tá vendo? Isso aí acho que colabora aí pra minha suposição de ter alguma coisa com cache aí. Tá? Mas enfim, é isso, tá? E aí o conteúdo ele vai ser exibido somente no momento que a pessoa passa o mouse. Né? Vou até cancelar aqui e rodar novamente pra gente conseguir ver melhor. Beleza. E aí eu tenho um timer também, que a gente acabou de ver, tá? Então o timer, eu faço isso aqui, ó, passo o timer, eu quero que venha depois de 2 segundos, tá? E aí eu consigo fazer esse carregamento aí depois de somente 2 segundos, tá? E aí eu consigo passar aqui também no placeholder um timer se eu quiser, tá? E aí eu posso, no caso aqui, utilizar, ó, mínimo 4 segundos. Ou seja, eu vou colocar aqui, ó, que esse cara ele vai ficar exibindo aqui no mínimo por 4 segundos, tá? Então isso aí pode ser uma estratégia interessante para quando a gente tem um conteúdo aqui muito pesado, vai carregar aí muito conteúdo aí do back-end e vai ficar pesado para carregar. E aí a gente pode travar um tempo específico para a gente garantir que
a gente vai ter, por exemplo, um indicador de carregamento aqui, até que todo esse conteúdo esteja pronto, beleza? E na verdade aqui não é o mínimo dessa forma, tá? Deixa eu olhar aqui a sintaxe dele. O mínimo, peraí, o mínimo ele tá por aqui em algum lugar, deixa eu ver. Mínimo, aqui ó, placeholder, ó, mínimo, é só direto, né? Então é mínimo 4 segundos, dessa forma, tá certo? Placeholder, mínimo, aí ó, foi, beleza? Então ó, deixa eu rodar aqui novamente, salvar aqui, né? E aí eu vou rodar aqui novamente. Deixa eu fechar aqui esse IntelliJ que eu abri, enquanto ele salva ali, beleza. Então, vou dar um npm start, tá? E é isso, tá? Então, pessoal, são esses aqui os acionadores, né? Os triggers, tá? Deixa eu fechar isso aqui. São esses aqui os acionadores. E aí, esses acionadores a gente pode colocar tanto para acionar a exibição aqui, quanto para acionar o carregamento do conteúdo lá do back-end, tá? Lembrando que não é um back-end. Show? E a gente consegue fazer isso também, tá? Então, deixa ele carregar aqui. Deixa eu trazer isso para cá, tá? Então, é isso, beleza? Aí a gente tem também, como eu tinha comentado lá, tá? Então aqui ele vai explicar, né, cada um dos triggers que a gente comentou, beleza? E aí a gente tem, além do on, porque aqui, ó, a gente está utilizando o quê? A palavra-chave on. O on é para a gente utilizar o quê? Esses triggers que são o quê? Os triggers default, padrão, tá? Que são esses que a gente acabou de ver, beleza? Idle, viewport e por aí vai. Porém, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue colocar aí um trigger customizado, tá? E aí, eu trouxe aqui, ó, pra gente não perder tempo, ó, eu trouxe aqui um conteúdo mais pronto para vocês entenderem, tá? Deixa eu pegar aqui, aqui, div, eu vou minimizar esse cara, eu vou colocar aqui em cima, tá? Pronto, ó. E aí o que acontece, tá? Eu vou ter aqui, ó, o meu bloco, né? Meu bloco normal, beleza? E aí o que acontece, ó? When, tá? Ele vai mostrar quando essa variável for true, beleza? E só vai carregar isso quando a variável load for true. E aí eu coloquei duas funções aqui, ó, onLoad e onDisplay, tá? E aí eu vou colocar elas aqui no meu componente para a gente entender, tá? Ó, tá aqui, ó. Então eu tenho um load e um show. Começa um false. No que eu clico ali no botão load, eu chamo a função load e eu transformo o load aqui num verdadeiro. E a mesma coisa para o display. Ou seja, no que eu clicar aqui nesse botão, eu vou fazer o quê? Eu vou carregar, aí sim eu vou carregar isso lá do back-end. Aí depois, no que eu clicar no display, aí sim eu vou mostrar, tá? Ou seja, o en, ele vai permitir que a gente trabalhe com booleanos aqui e faça esse controle de forma o quê? Customizada, tá? E aí a gente não vai precisar o quê? Utilizar ali os acionadores padrão, tá? A gente pode utilizar acionadores próprios, beleza? Então, ó, acho que ele carregou aqui, ó, de novo, daquela forma que tava, tá? E aí, ó, eu passo o mouse e ele exibe o conteúdo, tá? Então, tá funcionando, tá? Daquela forma que a gente tinha feito aqui, ó, com o hover. No caso aqui não tá com o hover, né? Tá com timer. Mentira, tá com o hover, acho que eu não salvei ainda, né? E aí com timer vai ser dessa forma, tá? Então, só pra gente visualizar, eu vou salvar aqui e a gente vai ver aqui com o timer funcionando, tá? Então, deixa eu minimizar isso aqui. Esperar ele carregar, né? Só pra gente entender. E aí a gente vê esse carinha aqui e aí a gente encerra. E aí basicamente a gente vai ter visto tudo que envolve aí o bloco Deffer, tá? Então deixa ele fazer o load. Eu acho que ele já fez, né? Creio que ele já fez. Então voltando lá. Ó, tá carregando, ó. 1, 2 segundos. E aí sim ele vai exibir, tá vendo? Então ele exibiu sobre o quê? Sobre demanda, tá? E aí, ó, pessoal, tanto aqui, ó, né, eu coloquei aqui o placeholder, ó, no mínimo por 4 segundos. Então ele fica 4 segundos
Porém, depois de 4 segundos, já passou aqui os 2 de exibição. Aí sim, ele vai fazer aqui, essa exibição. E aí eu posso fazer isso, né? Eu posso controlar aqui e utilizar, por exemplo, uma quantidade de tempo aí específica para mostrar aí o conteúdo, né, padrão, né? O conteúdo default que vai substituir o conteúdo principal. E aí o placeholder eu posso usar aqui, ó, tanto para o mínimo aqui, tanto para o placeholder como para o load também, tá? E aí a gente vai garantir que a gente consiga exibir isso por uma quantidade específica de tempo, tá? E aí, ó, eu vou remover isso aqui agora, né? Vou comentar só, tá? Eu vou deixar esse conteúdo aqui nesse GitHub aqui, vou deixar o link aí na descrição, beleza? E aí, ó, vamos ver a questão aqui do acionador customizado com when, tá? Deixa eu ver. Deixa eu carregar. Acho que ele ainda tá buildando. Aí, pronto, ó. Tá aqui, ó. Então, ó, se eu trigar no perfetch, ele vai fazer o quê? Ele faz o carregamento, só que não exibiu. Aí eu clico no display, aí sim ele faz o quê? Ele faz a exibição, tá? No caso aqui ele não está exibindo porque a gente está de novo com um problema aqui no app posts. Eu vou colocar de novo aquele conteúdo lá para a gente ver. Opa! Tem algum problema aqui com esse cara, tem que ver depois. Mas enfim, deixa eu voltar aqui. Ele vai carregar de novo. Vamos testar aqui para vocês verem. Aí, ó, tá o conteúdo. Deixa eu carregar aqui na mão mesmo. Vamos ver. Então, ó, faço perfect, faço display e aí ele exibe, tá? Então, pessoal, deixa eu voltar aqui. Era isso. Eu acho que faltava aí um tutorial desse na comunidade. Eu tentei dar uma olhada lá, eu vi pouca coisa explicando assim completo, né? Olhando todos esses cenários, os acionadores, tá? Então, resumindo, a gente entendeu o que é o bloco Deffer, entendeu que ele é diferente do Lazy Load, tá? Ele vai permitir que a gente faça ali, né, uma otimização um pouco mais refinada, um pouco mais microscópica ali dentro do nosso componente. Então a gente vai conseguir carregar sob demanda trechos, né, menores, componentes menores dentro da aplicação, tá? A gente entendeu ali que ele faz essa separação do bundle, então ele reparte o nosso bundle e tudo que tiver dentro do Deffer ele vai colocar num bundle à parte, que isso vai permitir que ele consiga gerar toda essa mágica, né, que a gente viu aqui de carregar esse conteúdo sob demanda através aí dos acionadores, seja os acionadores padrão, seja os acionadores customizados, como a gente viu. Então a gente entendeu também o que são os blocos auxiliares, o placeholder, o loading, o error, e entendeu ali, viu na prática o que é, né, cada um dos acionadores ali, tá? Então idle, viewport, hover e por aí vai, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, escreva aqui no comentário. Estou à disposição para ajudar. Não se esqueçam, tá? Muito importante. Deixa um like aqui no vídeo, se inscreva no canal para me ajudar e até a próxima.